Ei, olá, tudo bem? Meu nome é Gislaine Oliveira, eu sou nutricionista funcional, especialista em emagrecimentos femininos. E eu quero muito te trazer um vídeo hoje bombástico, tenho certeza que você vai gostar. A gente vai falar hoje sobre a solução definitiva para que você possa de vez perder o peso e destravar o seu metabolismo. E aí, Gi, existe uma solução definitiva para o emagrecimento? Existe sim. E a primeira dela que eu quero te dizer é: pare de fazer dieta. É exatamente isso que você está me ouvindo. É importante que você entenda que o teu corpo não vai se adaptar a nenhum tipo de dieta do modo dieta de restrição alimentar. Então, sim, é possível perder 5, 10, 20, 30 quilos ou mais comendo de tudo? Claro que é super possível. E olha, quero muito te dizer que isso eu emprego na minha vida, na vida dos meus pacientes e também de todos os meus alunos. Então, é mais do que possível e eu tenho como comprovar e te provar isso. Mas antes de eu te falar, eu quero muito contar uma historinha para você, para que você entenda como é que eu cheguei até aqui, né? Como é que eu cheguei e comecei a dizer para todo mundo e empregar esse tipo de nutrição que é um pouco diferente do que a maioria das nutricionistas falam por aí. Bom, primeiro que é importante você saber que desde a minha infância, quando eu tinha uns 8, 9 anos, até por volta de uns 18, 19 anos, eu sempre fui uma pessoa mais cheinha. Nunca fui obesa, mas eu meço 1,56 m e eu cheguei a pesar quase 68 quilos. Então eu tava assim, bem cheinha, bem cheinha. E eu era, na verdade, aquela criança que vivia cansada, vivia indisposta, não conseguia ficar brincando muito. Então eu sempre fui alguém que gostava muito de estudar e sempre fui muito curiosa, na verdade. E teve uma época onde eu só lia aquelas revistinhas que a gente ia na banca, né, que cada semana oferecia uma dieta diferente, né? Começava com dieta do limão, depois era a dieta da sopa, depois era a dieta da lua, e eu passei por tudo isso, né? Principalmente na década de 90, isso era muito frequente. Então, cada dia a gente ia na banca e fazia um tipo diferente aí de dieta. E eu fui testando tudo isso. E o que acontecia comigo já naquela época? Acontecia que toda a minha família, 99,9% da minha família, por herança principalmente da minha mãe, sempre foram muito cheinhos, todos eles. E eu sempre olhava para aquilo e eu cada vez ficando maior, mais pesada. E eu falava, meu Deus do céu, será que eu também vou acabar igual minhas tias, né? Desse tamanho, desse jeito, e tendo os problemas de saúde que elas tinham, diabetes, pressão alta, colesterol super alto. Será que eu tô fardada, de fato, a ficar desse jeito? Então, quanto mais eu pensava no meu histórico genético, mais nervosa eu ficava. Porque eu não queria ficar daquele jeito. Eu queria ser como, na verdade, as minhas amigas, magras, esbeltas, que quando iam jogar vôlei se destacavam, né? Porque eram ágeis, enfim. E eu não conseguia ser desse jeito, não conseguia. E para mim o pingo d'água foi, na verdade, quando eu vi a minha avó materna, ter que amputar a perna decorrente de um diabetes muito alto e uma obesidade também instalada. E na verdade a minha avó, ela faleceu com a amputação de 2 pernas. E quando eu falo amputação de pernas, eu não estou querendo dizer só lá do pé ou até o joelho. Não, a minha avó, na verdade, ela primeiro fez o pé, depois ela fez até o joelho e depois subiu até próximo ao quadril, tá bom? Então, isso me impactou de uma forma, me dizendo um pedala mesmo, né? Que foi do ponto de vista de ou você faz alguma coisa, ou você começa a estudar de verdade, ou provavelmente você também vai correr o risco de ter tudo isso, ou pior, né? A minha mãe começou a engordar muito. Ou pior, a minha mãe também poderia ter as mesmas coisas que minha avó também tinha. E isso me deu assim, me deu uma tristeza profunda. E aí eu falei, bom, vou entrar na faculdade de nutrição e para resolver todos os meus problemas. Eu pelo menos eu achava isso, né?
E por muito tempo, durante a faculdade até, eu fiz diversos tipos de dieta com nutricionistas, fiz com endócrino, tomei remédio para emagrecer e só me deixou cada vez pior. Porque a única coisa que as pessoas sabiam, né, fazer comigo provavelmente que já fizeram com você já deve ter passado por isso. Me entregavam um papelzinho, naquele papelzinho estava escrito uma porção de carboidrato, 2 porções de frutas, comer um polenguinho, tal hora, e basicamente essas coisas muito, muito simples e muito básicas. Que sim, em algum momento eu até perdia peso, emagrecia 5, 6 quilos. Mas logo depois, o que acontecia comigo, acontecia também com você. Eu voltava a engordar tudo de novo, né? Tudo de novo. Porque o emagrecimento não se faz com relação a isso. O emagrecimento é algo muito mais profundo. E hoje eu consigo entender isso. E não foi na minha graduação que eu aprendi isso. Eu aprendi isso depois da graduação, na minha vivência profissional, estando com um paciente todo dia e principalmente estudando coisas muito diferentes do que a gente vê durante a graduação. Então eu comecei a entender que de fato o emagrecimento se dá principalmente em dois fundamentos muito básicos, tá bom? E que é importante a gente respeitar. Primeiro, o seu metabolismo precisa estar sempre muito ativado para que você consiga perder peso. E perder peso, de novo, perder peso é fácil perder peso comendo a comida que você tanto gosta. É possível. Você não vai precisar ficar tirando o macarrão, o arroz, o pão, o seu leite, tá bom? Só que tá aí. Em que momento a gente vai comer essas coisas? Será que tem algo que eu possa acrescentar junto com esses alimentos para que eles melhorem? Ou não? Eu simplesmente vou comendo e sem me preocupar muito com o que eu vou fazer. E foi nesses estudos que eu descobri, sim, que tem algo para ser feito durante o processo de alimentação. As pessoas acreditam, por exemplo, que a gente só vai ganhar peso depois que o alimento cair no estômago e depois que ele ficar um X tempo lá no estômago, né? Todo mundo acredita nisso. E nos estudos eu comecei a entender que nem é assim que funciona, né? Porque a absorção de nutrientes e de gordura, o carboidrato que a gente ingere, ele se dá no momento em que a gente põe esse alimento na boca. Então, para aquela pessoa que fala, eu vou comer, na verdade, uma quantidade X aí de massa, vamos falar assim, né? Vou consumir uma quantidade X de massa e talvez se eu mastigar pouco ou se eu nem mastigar muito, talvez a absorção melhore, né? Tudo depende principalmente com o que a gente pode adicionar no meio desse macarrão que vai nutrir a sua célula e mesmo assim a gente vai deixar o teu metabolismo mais ativado. Então isso vai fazer com que principalmente o macarrão e tantos outros alimentos que têm a tarja neles, né, de serem os grandes vilões, que você possa consumir sem problema nenhum, tá? Então a primeira coisa para o seu emagrecimento definitivo e para ser a solução da tua vida é você fugir de dieta. É você encarar que, na verdade, o teu corpo precisa ser olhado de um modo diferente e que talvez você nunca tenha parado para entender o teu corpo, a tua célula, o teu metabolismo. Você nunca tenha parado nisso. Você quer ver algo muito clássico que acontece com todo mundo? A maioria das pessoas falam assim para mim, nossa, eu tenho uma compulsão alimentar que começa por volta de 3h30 e 4 horas da tarde. Isso é normal? Eu digo que não, porque isso não é normal e não é normal mesmo, tá bom? Mas isso só acontece para aquelas pessoas que não nutrem o corpo do jeito certo e principalmente nutrir a célula. Então, se você é aquela pessoa que tem isso, né, durante a tua semana ou final de semana, você apresenta alguns episódios com relação a isso, com certeza você não está nutrindo a tua célula.
E quando a gente fala de nutrição celular, a gente precisa dar para o nosso corpo aquilo que mais o teu corpo está precisando. Então é muito importante que nas refeições principais, né, você tenha uma boa quantidade de proteína, uma boa quantidade de gordura. Quantas pessoas achando que gordura é um vilão da dieta? As pessoas fogem, na verdade, de gordura, achando que a gordura vai engordar, achando, na verdade, que a gordura vai contribuir para o colesterol, e uma coisa puxando a outra, e as pessoas abominam qualquer tipo de gordura. E olha, a quantidade de pessoas que eu já ajudei nesse sentido, só equilibrando a gordura, né, do plano mesmo, né, das estratégias ao longo do dia, faz com que essas pessoas parem de ficar comendo de 3 em 3 horas. Outro grande mito, porque as pessoas acreditam que comer de 3 em 3 horas, na verdade, ela vai ativar o metabolismo dela. E eu nunca vi nada mais absurdo do que isso, né? Você não tem que acreditar nisso. Você tem que comer quando você tem fome. E se você começou a ter fome muito próxima, que pode ser sim confundida talvez com uma fome emocional, porque a gente às vezes não sabe se é fome emocional ou se é fome física, o que a gente está tendo, mas se você está tendo fome muito próxima uma da outra, primeiro é identificar se é física ou se é emocional. Outra coisa, bom, se for fome física, o estômago roncou, teve queda de energia, meu rendimento no trabalho não tá legal, então eu verifiquei que é uma fome física. Provavelmente você está com déficit de alguma vitamina e mineral, com certeza. Porque de 3 em 3 horas, vamos pensar comigo, basicamente o seu corpo demora quase que 45 minutos para o processo de digestão e absorção. Isso se você ingeriu a quantidade de proteína ideal, todos os outros nutrientes que precisam, tá bom? A parte de verduras e saladas cruas, enfim, tudo isso também é importante. E se você comeu tudo isso e na verdade daqui a 45, 50 minutos você tá com aquela vontade de comer algo, puxa, será que não tá faltando gordura, né? No teu plano, né? É muito provável que sim. Mas poxa, será que eu posso comer a gordurinha da carne? O médico falou que eu não devo comer a gordurinha da carne, que a gordura da carne faz mal. E na verdade eu não posso nem comer a quantidade de ovo, porque ali no ovo a gente tem o colesterol, né? Que é tão bom pro nosso corpo, tão bom pro nosso corpo. E o médico só disse que eu posso comer um ovo só por dia. Outro grande absurdo, horroroso, né? Ó, para você entender, o teu corpo produz muito colesterol, muito. Você sabia que basicamente o teu cérebro funciona à base de 60% dele do colesterol? E que o colesterol não é o vilão desse jeito? Em que momento o colesterol começou a ser tão ruim para nossa vida, né? E pra gente que quer tanto buscar um estilo de vida saudável, que a gente quer o emagrecimento, no momento onde entrou no mercado a gordura trans, aí sim a gente teve muito problema com relação a taxas de colesterol muito alto, porque é claro, a todo tempo a indústria quer apresentar pra gente uma solução, tá bom? Que pode ser viável financeiramente para eles e muito ruim para a gente, porque é isso que acontece, né? Então, a gordura trans, assim no momento que ela começou a entrar na nossa vida, que ela veio nos biscoitos, veio nos bolos, veio na massa, aí a gente teve um boom da quantidade de colesterol. Só que, pensa comigo, se você antigamente, lá com seus avós, ou quando você era pequenininha, você via o teu avô cozinhar na banha de porco, ou você via, na verdade, a tua mãe fazer alguma coisa com manteiga. Como é que eles eram? Eles eram cheião, os seus avós eram grandão, ou os seus avós eles eram mais fininhos, eles eram todos mais assim, num peso mais estável? Eu tenho certeza que a sua resposta foi que os seus avós e a tua mãe era mais fininha. Eu tenho certeza absoluta, porque isso também aconteceu comigo, na minha história familiar. Então, o que a gente precisa entender é que a gordura não é esse vilão que todo mundo acredita ser. Que a quantidade certa de gordura vai fazer com que a tua saciedade fique estável. E aí isso vai condicionar para você também uma facilidade metabólica que você não tinha anteriormente. E se você tem menos fome,
Isso quer dizer que leptina e grelina, que são hormônios que a gente precisa regular no emagrecimento, elas estão o quê? Estáveis. E se ela está estável, ótimo, a gente vai conseguir fazer o emagrecimento melhor, tá bom? Outra coisa que é muito importante para eu te dizer com relação ao emagrecimento e uma solução fantástica para isso. Como eu disse, é importante a gente fugir de dieta. Aquela dieta chata, monótona, que a gente tem que restringir aquilo outro, não vai poder comer o brigadeiro, você não vai poder comer a pipoca que você gosta, você vai ter que passar longe de chopp, o seu choppzinho de final de semana, ó, já era. Fazer dieta é isso, é por isso que ela não é duradoura, ninguém aguenta ficar de dieta pro resto da vida. Só que, veja bem o que eu vou te dizer, fazer estratégias metabólicas são fundamentais para uma virada de chave no teu metabolismo. Então, estratégia metabólica é muito diferente de dieta, tá bom? Primeira coisa é isso. E o porquê que a gente faz estratégia metabólica, né? No programa, tá bom? No método Sempre Magra, vocês vão ver um bloco separado para as estratégias metabólicas. E eu sim sou especialista em estratégia metabólica. Eu gosto muito de utilizar isso no meu dia a dia, faço comigo, faço com as minhas pacientes, faço com as alunas também. E por que elas são tão importantes? Porque, olha comigo, se você tem quase a mesma faixa etária comigo, ou mesmo que você tenha lá para os 20 e poucos anos, ou 50 e poucos anos, você vai lembrar bem de quando que você era pequena, ou na verdade, os seus irmãos, o que a tua mãe fazia para dar para os teus irmãos ou para você, quando você já teve essa consciência, né, que você era um bebê um pouquinho maior, o que ela dava para você? Ela dava leite com o que para você? Dava leite com maisena, para você tomar quando você tinha, sei lá, 2, 3 anos de idade. E você tomou leite com maisena até, sei lá, eu tomei leite com maisena até 5, 6 anos de idade. E aí, o que acontece quando a gente faz isso? A gente tem, na verdade, o nosso corpo inteiro, desde a nossa infância até a gente ser adulto, o nosso corpo só entende como fonte de energia o carboidrato. Porque para o teu corpo, ele sempre foi condicionado a fazer isso. Às vezes, até dentro da barriga da sua mãe, né? Às vezes, sua mãe já comia uns alimentos que não são muito ideais, na quantidade que não fosse tão interessante. E aí, você acaba sendo uma bebê com uma resistência insulínica um pouco maior. Então, para o teu corpo fazer energia da glicose, para transformar isso em insulina, sempre foi algo fácil para o teu corpo fazer. E aí, o que a gente precisa para fazer a parte da ativação do teu metabolismo ser eficiente? A gente precisa colocar as estratégias metabólicas para virar essa chavezinha e teu corpo começar a entender que ele não precisa só do carboidrato. Ele precisa saber metabolizar de maneira mais eficiente o carboidrato, mas principalmente saber metabolizar de maneira mais eficiente a gordura. A gordura que você tem parada aí em você, que você tem nas costas, você tem na barriga, você tem no flanco de coxas. Essa gordura, na verdade, é o que as estratégias metabólicas fazem essa ativação, mostrando para o teu corpo que sim, a gente vai consumir, quebrar a gordura para que essa gordura vire energia, tá bom? E isso a gente faz, por exemplo, com jejum intermitente. Ótimo, a gente pode fazer com jejum. Só que tá aí. Jejum precisa ser monitorado. Você precisa de um passo a passo. A gente precisa dar a mão para o paciente, precisa dar a mão para o aluno, para que vocês entendam como isso é feito e para que você não corra risco nutricional, tá bom? Isso é o mais importante. E depois que a gente faz essa virada de chave metabólica, pronto, a tua vida vai ser muito mais tranquila do ponto de vista de equilíbrio emocional, porque mulher, a gente acha que não, mas mulher, a gente fica muito preocupada quando a gente ganha 500 gramas. 500 gramas pra gente, dependendo do momento, já é morte, né?
Então imagina se na verdade a gente começar a ganhar 1, 2 quilos de uma forma que, poxa, eu estava comendo aquilo que eu sempre comi e de repente eu comecei a ganhar 1, 2 quilos. Por quê? Porque o teu metabolismo está desacelerado. E aí, quanto na verdade a gente não ativar de novo o teu metabolismo, não trazer os soldados que são responsáveis por deixar você com o metabolismo mais rápido, você vai poder, infelizmente, correr o risco de entrar ou no platô, que a gente chama, que é na verdade a gente para de emagrecer, ou você vai entrar no efeito sanfona, que é o pior de todos. Pior do que platô é efeito sanfona, porque daí você meio que estraga o seu DNA, tá bom? Porque você vai para frente e vai para trás com o teu DNA e isso só lentifica cada vez mais o seu sistema metabólico. Então eu espero ter te ajudado, ter solucionado algumas coisas que estão aí na tua cabeça, te dado algumas estratégias para que você entenda que sim, é possível emagrecer comendo de tudo, comendo o seu brigadeiro, o seu pudim, tomando a sua cerveja. Tudo isso é plenamente possível desde que você entenda o que fazer no momento certo de cada tipo de alimentação. E sempre, sempre comida de verdade, tá bom? Um beijo da Nutri e até a próxima. Tchau, tchau!